iniciarmos essa segunda semana, né, nós estaremos trabalhando o capítulo 3, voltado à história da arte e a um panorama, né, um breve panorama desse percurso, da pré-história à contemporaneidade. Nesse sentido, a gente tem um entendimento que a arte está implicada de contexto histórico, político, social, cultural e de todas essas questões e essas peculiaridades. Esse percurso ele inicia ainda com o homem das cavernas, né? Então, para a elaboração desse capítulo 3, foram utilizados alguns livros, como da professora Miranda Figueiredo, sobre a história da arte para crianças, a pequena história da arte, do Dúlio Battistoni, o próprio documento Arte e Caminhos, Construção e Fruição, da Cíntia Marina Honório, também recuperando um pouco da questão da história da arte, mas com um enquadramento mais voltado à questão da música. A gente tem esse livro da Vera Pessago Brescia, a Linguagem Teatral, do Ricardo Zampiassu, e também o da Estrapasa, que vai compartilhar um pouco dessa questão do histórico da dança, né? Então tentamos aí compilar dentre as ramificações artísticas e os períodos, todos os períodos históricos, como que a arte se constitui. A arte na pré-história, por sua vez, ela está dividida em dois momentos, neolítico e paleolítico, no qual a gente vai ver que a arte ela começa pela essa questão dessa representação mais que a gente denomina arte rupestre, os grafismos nas paredes das cavernas que tinham articulação com o cotidiano. E ao mesmo tempo a gente não tem os registros musicais daquela época. O que ficam para a gente são os utensílios lapidados, as esculturas, que também são muito peculiares daquele período. Então, a arte na pré-história, a gente tem essas marcas representativas do homem das cavernas, né? No tempo da pedra lascada, no tempo da pedra polida, e essa questão de utilidade. Então, a gente vê que no período da arte na pré-história, a arte ela estava interligada com a vida, ela estava interligada com aquilo que era vivenciado, com aquilo que era costumeiro e articulado pelos moradores das cavernas, né? Rompendo um pouco com esse período e vindo já para um período um pouco mais recente, a gente vai ter a arte na antiguidade. E aí sim, na arte na antiguidade, a gente vai ter um pouco mais de estruturação e de configuração artística na questão da escultura, na questão da arquitetura, na questão da organização sistêmica das pinturas. E aí a gente vai ter a arte egípcia, a arte grega e a arte romana. E essa questão dessa valorização do belo enquanto proporções harmônicas do belo da humanidade. Porque essa arte também, ela é impregnada de uma cultura que também está interligada com a questão religiosa e com a questão antropomórfica, né, e antropocêntrica, do homem enquanto centro. Então, o faraó, ele era a imagem e semelhança do rei, de Deus na terra, a personificação de Deus, né? Então, ao mesmo tempo, ele era um homem-deus, né? Um homem divinizado. Dentro também da questão dos próprios reis romanos, eles tinham essa ligação direta com o sobrenatural, né? Embora politeístas, a articulação que se fazia era da persona de máximo poder político, enquanto uma persona divinizada, enquanto uma persona que tinha esse poder de articulação. Então, a arte, ela estava toda voltada, interligada para o culto do homem, desse homem-deus, e também da beleza do corpo, da beleza articulada do corpo. Então, a gente vai ter esculturas belíssimas na tradição romana,
e nos egípcios também, das proporções harmônicas do corpo. Logicamente que o tipo de beleza valorizado naquele momento é diferente da beleza que se valoriza hoje. Então, naquele momento a gente tinha uma valorização das tendências arredondadas, né, da questão das mulheres um pouco mais cheinhas, diferente da Gisele Bündchen, né, e diferente dos padrões de beleza e do padrão cultural que a gente tem na contemporaneidade. Então, a arte naquele momento ela tinha essa também característica também de suntuosidade. Então a gente vai ter as pirâmides, as arcadas romanas, os grandes templos egípcios, essa questão de começar já a pensar numa construção de arte mais suntuosa e monumental, mas ao mesmo tempo que ela era suntuosa e monumental, ela não era para uma representação da subjetividade, mas sim para a valorização do poder supremo desse político, dessa cultura, dessa questão geográfica, dessa composição de demonstrar um poderio através da arte e da composição da arte, que tem vários enquadramentos. E isso vai perdurar por um longo período, né? Essa mudança no enquadramento da arte, ela vai vir mais ou menos de 600 a.C. até mais ou menos 1500, 1300 após, né, a era cristã. E que aí, por volta de 1500, a gente vai ter, então, o ápice de um período que é marcado na história da humanidade como sendo o que a gente chama a saída da Idade Antiga para a entrada da Idade Média, né? Que alguns consideram a Idade Média enquanto século das trevas, né? Por um lado, em alguns momentos as pessoas consideram essa questão do século das trevas, porque também a gente tem uma mudança sociológica no eixo articulador daquilo que se pensava, que o homem é tirado tanto dessa centralidade, né, que vinha, e na centralidade a gente coloca Tel, né, Deus enquanto centro. Então também esse período da Idade Média, ele também é demarcado um pouco como também um poderio teocêntrico, um poderio de Deus enquanto articulador daquilo que se passa. Dentro desse sentido, a gente tem na Idade Média um pouco dessa questão que a gente também pode chamar de era da arte cristã. Então, a arte ela vai aparecer nos templos, né, nas igrejas, na construção de igrejas com arcadas góticas, arcadas românicas, a igreja da Sé, né, um exemplo, né, em São Paulo, dessa questão das ramificações pontilíneas da arte gótica, essa arte interligada a Deus. Então, a pintura da Virgem Maria com o menino Jesus no colo, os corpos mais cobertos nas pinturas, nada da questão da exposição das formas, como acontecia na arte grega, na arte romana, as esculturas do nu, né? Isso desaparece na arte, a gente tem aí corpos cobertos, o olhar e o semblante mais voltado a Deus, voltado aos céus, voltado a esse aculturamento e a essa questão da composição de entrar em harmonia com esse plano real, né, o plano da vivência terrena com o plano da vivência espiritual. A gente tem uma música mais voltada aos cânticos sublimes, a gente tem o canto orfeônico, os cantos organizacionais, a própria questão do teatro, ele é para retratar a vida de Jesus, é para retratar os momentos também dessa questão da valorização cristã, e a gente vai ter aí um momento de história da arte articulado a esses quesitos. Então a gente tem a arte bizantina, a arte românica, a arte gótica, que vai permanecer por um período, né, mais ou menos de 1400 até 1700, 1800, que vem com a questão do iluminismo, né, das questões iluministas, de pensar
com racionalidade e não tanto interligado ao culto do Deus, desse Deus, né, desse Deus tão central, né? A gente recupera um pouco da racionalidade, né? A questão da razão. E ao recuperar essa questão da razão, a gente vai ter então também um outro momento no ensino da arte que a gente vai falar, que é a arte na Renascença, ou arte no Renascimento. A arte no Renascimento, ela vai recuperar então essa questão da racionalidade e voltar também, né, a questão da composição dessas questões organizacionais, da vida social, da razão, né? Então, antes a gente tinha aí não tantos norteamentos. Posteriormente, a gente tem um homem enquanto centro. Depois passamos por um momento de um Deus enquanto centro da arte e da vida. E voltamos aí agora à razão e à racionalidade enquanto centro. Nesse processo de racionalidade enquanto centro, a arte ela também vai ter uma interligação com essa representação dessa racionalidade e desse real. Então a gente tem aí a arte barroca, que a gente tem um exemplo no Brasil, as esculturas de Aleijadinho, que a gente, alguns, né, quando vão visitar a região mineira, dizem que sente até um certo mal-estar, porque dá a impressão de que está realmente olhando, né, a fixação do olhar e tudo mais, porque realmente a arte nesse momento, ela vai trazer essa dimensão mais realística mesmo, e de dar esse tom também da subjetividade. Então a gente tem também a arte no período, a arte do romantismo, né, que vai valorizar a subjetividade, aquele sentimento humano que também aparece na questão das pinturas, das esculturas, essa questão de sentir, então a sensação de sentir a dor, de sentir a tristeza, de representar isso com um sentimento. A gente vai ter então também a corrente do realismo, né, que vão começar então, antes quando se pensava nesse período da Idade Média nos retratos, então as famílias punham as melhores roupas e era feito o autorretrato das famílias com essa composição bem de cópia fiel do real. Hoje a gente tem a fotografia digital e tudo mais, mas naquele momento não tinha. Então as famílias se retratavam por pintura. E nesse momento não. Agora essa arte ela vai expressar o contexto do cotidiano. Então a gente tem aí uma arte mais pé no chão, uma arte mais realista, uma arte que vai ter esse período de renascença. Ao mesmo tempo que ela tem essa questão dessa expressão dessa subjetividade, dos sentimentos e do detalhamento e a não preocupação com esse belo cópia fiel do real, ela ainda tem interligações com as dimensões reais, enquanto a formas, enquanto a linhas, enquanto essa demonstração de performance, né? E isso perdura no período da Renascença. No início do século XX, né? Final do século XIX, início do século XX, a gente então vai ter o quinto momento na história da arte, que é o momento da arte moderna. E aí sim, a arte moderna, ela demonstra uma ruptura muito grande com essas paradigmáticas, porque se por um lado, nesse período da Renascença, tinha essa dimensão do subjetivo, por outro lado, agora na dimensão da arte, nesse período mais moderno, né, que no Brasil é demarcado pela Semana de Arte Moderna de 1922, né, e que fora daqui é demarcado pela pintura Expressão do Sol Nascente, a primeira pintura impressionista, né, que a gente vai ter. O que ele vai demonstrar? Que a arte ela não tem um compromisso com a realidade, ou ela não deve ter um compromisso com a realidade. A arte ela é representativa e por si só ela pode existir. Então, a vaca pode ser azul porque a vaca é minha e eu pinto ela da cor que eu quiser. O quadro de Salvador Dalí também bem, né, taxativo e demarcador dessa questão dessa arte moderna, onde ele vai colocar lá, vai fazer uma representação de um cachimbo e vai escrever: isto não é um cachimbo. E todo mundo olha e fala: mas isso é um cachimbo? Como isso não é um cachimbo?
isso não é um cachimbo, isto é a representação que eu fiz de um cachimbo, mas ele não é o cachimbo em si, material utilitário com o qual eu possa utilizá-lo. Ele não é, ele é uma representação, né? É a mesma questão dentro dessas questões da arte moderna, a representatividade das cores que podem ser, porque a flor, quem disse que a flor tem que ser o miolo amarelo, as pétalas vermelhas e o caule verde, né? Isso é uma convenção, né? Uma convenção quando a gente faz uma interligação com o real, que nem sempre o é. Por outro lado, esse período da arte moderna vai retratar uma fuga desses paradigmas e mostrar que a arte ela pode existir com excelência independente do período. Então aí a gente vai ter várias correntes artísticas. Então dentro da arte moderna a gente tem várias ramificações artísticas. Então a gente tem o impressionismo, o expressionismo, o cubismo, o pontilhismo, o dadaísmo, o abstracionismo, dentre todas aquelas que a gente foi detalhando uma a uma no livro, e a gente vai perceber que cada uma dessas, elas têm as suas peculiaridades e as suas características. Então, e dentro dessas peculiaridades e dentro dessas características, nós vamos ver então que essa arte, ela não tem mais essa questão desse alinhamento tão fechado de ter que ser representação fiel do real, né? E o início do que a gente chama aí de movimento da arte contemporânea, que começa aí por volta de 1940, 1960, para os dias de hoje, né, que se inaugura ali mais ou menos nesse período aí, com Duchamp, né, quando ele tem lá a obra A Fonte, né, e ele, na verdade, ele pega um urinol fabricado naquele momento e manda para a exposição de obras de arte com a nomenclatura A Fonte e só faz uma assinatura dele. E quando ele faz isso, ele está, né, inaugurando aí um outro período que a gente chama aí o período da arte contemporânea, que é mostrar o quê? Que essa questão da arte, ela não tem mesmo esse compromisso com a realidade e que a arte ela pode se constituir de conceitos diversos e de paradigmas diversos. Então, de lá para cá, a gente vai ter então esse quinto momento da arte, mas a gente pode perceber que as coisas permanecem, porque logicamente que ainda temos hoje pessoas pintando natureza morta com um compromisso fiel com a realidade, né? Mas a arte, nesse momento, nós estamos vivendo a questão da arte contemporânea, então a arte conceitual, o pop art, a opt art, a questão da cultura da música de rua, o hip hop, a articulação musical das expressões mais livres, né? O minimalismo e todas essas outras questões artísticas. Então, a gente vai vendo que a arte, ela tem interligação com o contexto histórico e social que se constitui ao longo da trajetória da humanidade. E a trajetória da humanidade não é fixa, porque afinal de contas somos homens, somos mulheres e estamos vivendo a todo momento, e viver é estar em constante processo de contradição e movimento.